Olá a todos. Hoje vamos estudar um pouquinho de linguagem de máquina, que são as instruções que a CPU é capaz de interpretar. Vamos começar falando um pouquinho de Ada Lovelace. Ela é conhecida como a primeira pessoa a escrever um programa de computador na história. Ela trabalhou com matemáticos como Augusto de Morgan e o inventor Charles Babbage. Seu trabalho mais famoso foi em 1843, quando ela publicou uma tradução do artigo de Luigi Menabrea sobre máquina analítica de Charles Babbage, ao qual ela acrescentou extensas notas que descrevem uma sequência de operações para resolver problemas matemáticos. Ela também profetizou que o computador poderia agir sobre outras coisas além de números, e hoje em dia é uma plena verdade. Outro pioneiro na teoria da computação foi o Alan Turing. Ele foi um matemático britânico que, dentre outras coisas, trabalhou para a inteligência britânica na quebra de códigos nazistas. Ele formalizou um dos principais conceitos da computação, que é a máquina de Turing, que é um modelo abstrato de computador onde se definem os aspectos lógicos do seu funcionamento e não a sua implementação física. Seus trabalhos também foram inovadores nas áreas de ciência cognitiva, inteligência artificial e vida artificial, dentre outras áreas de computação. A linguagem de máquina é a linguagem que as CPUs entendem. A linguagem de máquina é considerada uma linguagem de baixo nível, que permite acionar diretamente instruções da CPU, ou seja, permite acionar as portas lógicas internas dentro da CPU, e por consequência, seus registradores, unidades lógicas aritméticas e etc. Dizemos que o conjunto de instruções, ou como costumamos falar, o instruction set, é a forma de programação que a CPU é capaz de diretamente funcionar. Ou seja, as instruções de linguagem máquina são a sequência de bits que o computador entende e executa. Hoje, o x86-64 é o instruction set mais popular entre os computadores pessoais, enquanto que o ARM é o instruction set mais usado em dispositivos portáteis. Os instruction set, eles refletem os recursos do hardware disponível. Ou seja, temos que ver quais são as operações que a CPU permite. Então, algumas permitem só soma, multiplicação, outras permitem também divisão, algumas permitem trabalhar somente com números inteiros, outros permitem com ponto flutuante. Isso se reflete no instruction set, ou seja, temos mais operações, mais instruções para diferentes tipos de dados. Instruções de código de máquina dependem da CPU, mas existe um esforço para que a variação não seja tão grande. Muitas CPUs compartilham o mesmo conjunto de códigos de máquina, e muitas mantêm compatibilidade com arquiteturas anteriores para portabilidade de código. Então, por exemplo, o conjunto de instruções x86 refere-se ao instruction set, conjunto de instruções que suporta microprocessadores compatíveis com x86. E vai lá, por exemplo, desde o Intel 8086 até o i7. Então existe uma certa compatibilidade. Óbvio que ela vai se perdendo um pouco com o tempo, porque recursos novos e muito mais interessantes vão surgindo. Também vale notar que mesmo microarquiteturas bem diferentes, ou seja, projeto e lógica diferentes, podem suportar o mesmo conjunto de instruções, criando, por exemplo, compatibilidade entre fabricantes. Temos aqui Intel e AMD. Aqui está um exemplo real e relativamente simples de uma instrução para os processadores MIPS. Os processadores MIPS são muito usados educacionalmente por serem simples e de fácil reimplementação. Nesta instrução, podemos ver os 4 campos representados pelas cores, que são usados pelo opcode, que no caso é o 00100000. Esta instrução vai adicionar o valor do registrador R2 com o valor 350 e colocar o resultado no registrador R1. Já que as linguagens de máquina não são facilmente compreendidas, são usados os mnemônicos para as pessoas entenderem e programarem melhor. No caso, o mnemônico para esta instrução é o ADD-I. Aqui temos algumas das instruções do MIPS.
Então podemos ver aqui instruções de adicionar, divisão, fazer o AND lógico, NOR, OR. Qual é o opcode, que são lá os primeiros 6 bits da instrução, e qual que seria a sintaxe e a operação. Então, temos uma listinha aí vendo que o MIPS disponibiliza uma série de funções interessantes para se construir a CPU. Em geral, temos de usar os registradores da CPU para realizar as operações disponibilizadas pela arquitetura, como, por exemplo, as operações aritméticas. Certas instruções em linguagem de máquina permitem mover dados da memória RAM para os registradores e executar as operações aritméticas ou lógicas, ou o que seja. Posteriormente, o resultado pode ser movido de volta para a RAM. Esse tipo de arquitetura é conhecida como uma arquitetura load store, que é muito comum em arquiteturas RISC. As instruções em linguagem de máquina são organizadas uma após a outra. Em uma execução normal, as instruções são organizadas na sequência. E podemos dizer que a cada ciclo de clock estaremos lendo uma nova instrução armazenada na memória que contém as instruções. Vamos supor, então, que tenhamos aqui essas instruções disponibilizadas nessa tabela aqui. Aqui dentro tem uma série de instruções. A sequência normal, sei lá, 0, depois 1, depois 2, depois 3. Agora, suponhamos que na instrução 3 tenha uma instrução jump. O jump pode ser implementado de várias formas, mas o princípio dele é mudar o fluxo que estava linear para um outro ponto qualquer no código. Então, na instrução 3 pode ter um jump para a instrução 9, por exemplo. Então, o código sai da 3 automaticamente para 9. Chegando a 9, ele continua a execução normal. Então, da 9 vai para 10, vai para 11, 12. Novamente, vamos supor que na 12 tem uma instrução de jump. E agora ele mandou para trás, mandou para a instrução 5. Sem problema, ele vai fazer o fluxo do programa mudar para a instrução 5, que volta à execução normal. 5, 6, 7, 8 e por aí afora. Essas instruções de jump são as que permitem fazer os laços, while, for, o if, em programações de alto nível. Então, são fundamentais para desenvolver programas. Podemos dividir as instruções de jump em algumas formas. Uma seria entre os jumps condicionais e incondicionais. Um jump condicional, ele avalia alguma condição, ou seja, podemos verificar se as duas entradas da unidade lógica aritmética são iguais. Se forem iguais, fazemos o jump. Se forem diferentes, não fazemos o jump e continuamos na sequência. Se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, tanto faz. São jumps condicionais, ou seja, só se uma determinada condição acontece que o jump é realizado. E temos os incondicionais, que é o jump puro, ou seja, chegou naquele ponto do jump, ele vai pular de qualquer forma para o outro ponto no código. Uma outra possibilidade é separarmos jump de branch. Isso é muito usado nos jargões aí de computação. Jump, em geral, se refere a um movimento absoluto, ou seja, eu vou mudar da posição 2 para a posição 10 na minha memória. A execução salta da 2 para 2. O branch, ele normalmente é relativo. Então, por exemplo, estamos na posição 2, eu quero que o jump pule 3 posições. Então, ele vai para 5, mas a minha instrução de branch foi pule 3 posições de memória, pule 4, pule quantas forem necessárias. Se não fizermos nada, o program counter não irá parar. Mesmo que nosso programa tenha chegado ao fim, o program counter irá executar as próximas linhas, mesmo que elas tenham lixo. Ou seja, podemos ter problema. Em linguagem de máquina, podemos fazer um loop para o mesmo local. Ou seja, fazer um jump que aponta para ele mesmo, para o próprio endereço do jump, e assim ele vai ficar eternamente nesse ponto. Dessa forma, o programa não irá sair do local e não correremos o risco de executar algum lixo. Para resumir, o objetivo da linguagem de máquina é a execução e controle direto total de uma determinada plataforma de hardware. Este é o ponto onde as abstrações dos programadores são transferidas em operações físicas realizadas no silício, numa linguagem muito próxima do hardware. O hardware é então projetado para buscar, interpretar e executar as instruções escritas nessa linguagem de máquina armazenada na memória. Contudo, fica óbvio que programar diretamente em linguagem de máquina é muito difícil. Assim, existem os assemblers, que permitem converter código
de mnemônicos para um binário, que o computador consegue entender. Os programas escritos em mnemônicos são chamados de assembly, e o programa que traduz para código de máquina se chama assembler.